Ora, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta conversa durante estes próximos minutos sobre o próximo ano, 2023. Ahm, Esta palestra para mim vai ser um pouco especial, no sentido em que eu acredito e sinto que o próximo ano vai ser um ano importante. Não é que os outros ou que estes que nós estamos a viver não sejam importantes, estes são importantíssimos na realidade, mas acredito que aqui nós vamos começar, a partir de 2023, nós vamos começar a fazer aqui algumas mudanças, algumas transições, algumas mexidas que são necessárias, e para as podermos fazer, só poderíamos dar passos, ou só poderíamos dar estes passos se ou com o trabalho que foi feito e tem sido feito nestes últimos 3 anos. E, e também é interessante, e quero referir isto, durante estes últimos meses, houve várias pessoas que me perguntaram se eu iria falar sobre o que se está a passar, etc. E eu adotei sempre aqui uma postura um pouco mais reservada, porque sinto que é preciso ter algum cuidado ao falar destes tempos, ao trazer estes tempos para, para a nossa compreensão, e é preciso dar tempo também para podermos compreender melhor, para podermos entender melhor aquilo que nos está a ser solicitado. E, portanto, reservei-me aqui um pouco para poder entender um pouco melhor o que é que se estava a passar, até por várias questões que eu também quero aqui, que vou explicar durante o tempo que nós estivemos aqui a conversar, ao que eu irei falar aqui sobre o próximo ano, e que irei explicar um pouco o porquê de algum cuidado que é preciso ter nestes tempos que nós estamos a viver, o porquê de algumas precauções ou alguma atenção ao falar sobre estes tempos, para não entrarmos aqui nem em para não entrarmos em extremos, porque esse é que é o grande problema destes tempos, e é talvez um dos grandes problemas que nós temos que resolver durante estes próximos anos. Ora bem, então, nada como começar falando sobre o ano que nós estamos a terminar, não é? O ano que está a terminar, e que é muito importante de entendermos. É um ano que nos surpreendeu um pouco a todos, creio eu, pelo menos a mim surpreendeu-me em alguns pontos. Mas nós estamos a viver tempos que são desta natureza, são tempos de uma certa irregularidade, de uma certa inconstância, e como tal é preciso termos aqui, ou é normal, é natural haver, haver estas confusões e estes movimentos todos muito, muito grandes. Mas, acima de tudo, aquilo que eu acho que este ano marca nas nossas vidas, de forma global e de forma individual, é precisamente o facto de, perante tudo aquilo que nós já tínhamos vivido, de repente sermos confrontados com mais desafios. E isso traz-nos alguns problemas, algumas questões que são importantes de compreendermos e de integrarmos, nomeadamente percebendo o que é que elas nos estão a solicitar, e a melhor forma de o fazer realmente é entendendo quais são os processos que estamos a viver, e o que é que eles nos estão a solicitar. E como tal, é preciso lembrar-nos que 2022, quando nós pensávamos que tudo ia começar a entrar num determinado patamar, uma coisa assim mais equilibrada e tal, não, na realidade trouxe-nos um agudizar de crise, da crise que nós já estávamos a viver, ou das crises que já estávamos a viver, porque nós não estamos a viver uma crise, estamos a viver várias crises ao mesmo tempo. Trouxe-nos o espectro da guerra, mais uma vez, não é que ela alguma vez tenha desaparecido, mas o espectro da guerra em 2022 trouxe-nos mais próximo, trouxe mais para perto de nós e mais perto da nossa própria realidade, para o bem ou para o mal, trazendo-nos aqui algumas questões que precisam de ser pensadas, precisam de ser vistas, é verdade, mas trouxe-nos essa dimensão da guerra para a nossa própria realidade. Trouxe-nos a inflação e, portanto, mexeu com a nossa economia, mexeu com as nossas finanças, mexeu com a nossa sustentabilidade, e com isto traz três tópicos muito importantes.
a instabilidade, a insegurança e a incerteza. E porquê que estes 3 tópicos são muito importantes? Porque nós, seres humanos, temos muita dificuldade em viver com esta energia, com estas, com estas peculiaridades ou com estas questões que, na realidade, elas são muito mais concretas e muito mais normais do que a estabilidade, a segurança e a certeza. Mas nós procuramos sempre isso, enquanto seres humanos, nós procuramos essa vivência de termos tudo muito direitinho, os nossos mecanismos de controle, as nossas necessidades de estarmos todos no nosso cantinho e que nada mexa com essa estrutura que nós criamos. Mas a realidade é que tudo isto veio agudizar e amplificar a instabilidade que já estava a ser vivida, trouxe-nos níveis de insegurança que têm vindo a crescer nestes meses, principalmente no segundo semestre do ano, e uma das coisas com as quais o ser humano não sabe viver, que é a incerteza. E quando nós entramos em incerteza, e quando começamos a viver a incerteza de uma forma mais abrupta, mais violenta, nós começamos a entrar em radicalismo. E aquilo que nós temos visto, para além de tudo aquilo que já existe, é precisamente um esticar a corda, um entrar em pontos de exponenciação, em pontos de extremo, que são altamente prejudiciais e são altamente destrutivos, na realidade. A vários níveis, em vários setores, em várias formas, mas também, ou de várias formas, mas ao mesmo tempo, este extremo ao qual nós somos levados, e fomos levados durante este ano, e estamos a ser levados nestes anos, são também reveladores, são também aqueles processos que nos auxiliam a, de alguma forma, entrar e encarar as nossas verdades, seja isso o que for, encarar os nossos demónios, os nossos infernos, trabalhar as nossas questões mais profundas, seja isso o que for e da forma como for, mas ele é necessário. O ser humano não sabe é viver com essa energia. E uma das coisas que nos está a ser dada é a aprendizagem não de viver nisto, mas de aprender alguma coisa que isto tem para nos dar. E então vamos perceber também o porquê disto. No final de 2021, quando eu fiz a palestra sobre este ano que nós estamos a viver, eu referi que Marte seria, ou sem dúvida nenhuma, um dos grandes players, um dos grandes protagonistas deste ano, da energia que nós estamos aqui a viver, daquilo que nós chamamos ano, obviamente. E efetivamente foi, porque 2022, como eu escrevi num artigo há relativamente pouco tempo, Marte fez uma coisa muito importante, fez um passeio ao longo do ano, em que ativou todos os todos os planetas lentos, todos os planetas que são mais importantes do ponto de vista das grandes transformações, através daquilo que nós chamamos conjunções. E ao fazer este trabalho, que foi feito fundamentalmente a partir de fevereiro até principalmente agosto, quando isto acontece, aquilo que nós podemos perceber é que há um conjunto de processos que estão a ser vividos que são ativados através da energia de Marte. E a energia de Marte é uma energia de guerra, ok? É uma energia de corte, é uma energia que atinge a ferida para que seja extirpado aquilo que está mal, aquilo que está mais podre. E quando Marte faz estes processos, ou faz estes caminhos, aquilo que ele nos oferece é efetivamente a possibilidade de olharmos temas que precisamos de trabalhar e começar também a mexer nessas feridas mais profundas e começar a limpá-las de alguma maneira. E aqui é preciso termos algum cuidado com uma questão, e vou aproveitar já agora no início para referir uma coisa que tem a ver com o tempo que nós estamos a viver e com estas análises, nomeadamente do ponto de vista astrológico. É preciso ter algum cuidado e, infelizmente, é algo que se vê bastante por aí,
É preciso ter algum cuidado ao falar destes temas por uma razão muito simples. Porque uma coisa é a influência destes planetas sobre nós individualmente, outra coisa é uma influência sobre aquilo que é o coletivo. E a influência sobre o coletivo faz modificações e faz transformações que são grandes movimentações na humanidade e grandes movimentações no planeta. E quando nós vivemos estes processos, efetivamente, globalmente há mexidas que depois, obviamente, se refletem para connosco, mas também as nossas próprias mexidas internas vão fazer este efeito para com o processo global que estamos a viver. Mas é preciso ter algum cuidado para não misturarmos temas e para não misturarmos coisas que às vezes é fácil, nomeadamente quando temos aqui pouca experiência ou temos pouca vivência, é muito fácil misturarmos tudo e é muito fácil vermos algumas coisas que não são inteiramente verdade. E nomeadamente com os processos que nós agora vamos viver durante 2023, é preciso ter alguma atenção sobre os efeitos deles para connosco e diferenciar daquilo que é o trabalho global que eles estão a fazer. Mas voltando aqui ao nosso Marte, efetivamente ele durante o ano de 2022, esteve a fazer estes trabalhos acutilantes, estas ativações acutilantes em cada um dos planetas que nós consideramos os planetas mais lentos, os planetas que fazem grandes processos de transformação na nossa humanidade e no nosso planeta. E a primeira ativação que ele fez foi ainda em fevereiro, e há uma questão aqui importante que ele vai fazer, portanto, ele vai mexer aqui ainda durante algum tempo, ele vai andar aqui a mexer em vários pontos, mas no início do ano houve aqui algo de extremamente importante. E vamos só aqui recordar-nos ou pensarmos aqui uma questão que é, no dia 24 de fevereiro de 2022, Marte estava nos 22 graus de Capricórnio, que é o grau exato onde se deu a conjunção entre Saturno e Plutão em janeiro de 2022. Todos nós nos lembramos desse momento, um momento que todos os astrólogos andaram a falar já há uns anos antes e que avisaram que efetivamente em 2022, ou em 2020, aqui há um erro, peço desculpa, em 2020 havia algo de importante que iríamos começar a viver, porque havia esta conjunção entre Saturno e Plutão, ao qual depois se juntaria também o Júpiter, e que seria aqui um grande transformador, um grande impulsionador de transformações muito profundas a partir de início de 2020. E a 24 de fevereiro deste ano, o Marte tocou esse mesmo ponto. E para quem estiver aqui um bocadinho distraído, a 24 de fevereiro iniciou-se um processo que ainda estamos a viver e um processo que tem mexido muito connosco a vários níveis e mexeu globalmente, onde efetivamente nós temos que refletir um bocadinho sobre este processo, mas quando o Marte toca neste ponto, ele vai buscar algo que já tinha sido ativado em janeiro de 2020, na conjunção entre o Saturno e o Plutão. E aquela conjunção foi quebrar estruturas, mudar a ordem das coisas, limpar e purificar os poderes instituídos. E a melhor forma de o fazer é trazer grandes movimentos que mexem connosco e nos fazem repensar um pouco o nosso próprio lugar. E então, para quem aqui estiver distraído, vou só mostrar aqui algumas imagens. Esta imagem é de Mariupol, na Ucrânia, e aqui o Sr. Zelensky e aqui o Sr. Putin. As duas grandes figuras que têm dominado 2022 e que, curiosamente ou não, têm também uma grande afinidade nestes últimos graus dos signos, e nomeadamente com um trabalho importante, que é um trabalho, o trabalho sobre aquilo que é
não é a nova ordem ou algo dentro dessa natureza, eu não quero entrar por aí, mas sim uma compreensão dos valores humanos e daquilo que é a forma como nós temos construído a nossa sociedade. E é muito interessante perceber que, no decorrer deste tempo, há muitas formas de nos colocarmos dentro deste tema. Eu não vou aqui, não é defender um lado ou defender o outro, porque não é essa a questão, mas é compreender principalmente a maneira como nós pensamos sobre este tema e a forma como ele nos toca. Podemos pensar, isto é ali ao lado, não é ali ao lado, ok? Isto é aqui, ok? Porque isto afeta-nos e não nos afeta só porque estamos na Europa, embora a Europa seja efetivamente uma das áreas mais afetadas por todo este conflito, mas também é preciso percebermos que isto mexe a nível global. Todo este conflito que foi gerado, e foi gerado por questões que vêm efetivamente do, da- do desafio de Saturno conjunto a Plutão em janeiro de 2020, que é o poder, é um conjunto de questões que estão a dominar a nossa vivência neste momento e que precisam de ser purificadas. E por isso, aquilo que nos está a ser trazido, e eu já vou voltar àqueles senhores só para vos explicar uma coisa, ou para falar uma coisa, mas queria trazer aqui um bocadinho este tema. Este momento que nós estamos a viver, ele traz um profundo movimento de mudança, ok? E não é só uma pequenina mudança aqui ou uma pequenina mudança aqui, não. É um enorme ciclo de transformação que começa em 2020 e que vai especificamente e fundamentalmente até 2026, ok? É preciso termos aqui algum cuidado, porque estamos a falar de transformações globais, não são só transformações na nossa vida, mas na nossa sociedade, no mundo em que vivemos, na forma como temos lidado com o mundo, com determinados valores que o mundo tem vivido e está a viver. E um, até esse período, eu acredito que o mundo que nós conhecemos será ou se tornará um pouco diferente. O que será, não sabemos, não é esse o objetivo, mas, como eu refiro aqui, não é um motivo de alarme, não é um motivo de fatalismo e não podemos entrar nessa onda, porque se entrarmos nessa onda, na realidade vamos deitar tudo a perder daquilo que tem sido mexido. Na verdade, esta é uma enorme oportunidade, é um período brutal de oportunidade para trabalharmos e curarmos as nossas feridas, para trabalharmos questões do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, para nos reencontrarmos de alguma forma, para recuperarmos aquilo que é a verdadeira vida, seja isso o que for, obviamente, mas, acima de tudo, percebermos que a nossa vida implica o lugar, este mundo onde nós vivemos. E implica necessariamente a mexida profunda daquilo que são os valores que nos têm regido e que nos regeram durante estes últimos 2 séculos e meio, mais ou menos. Este momento é uma enorme oportunidade para podermos e para conseguirmos curar as nossas feridas e trabalharmos aqui um conjunto de questões, questões individuais, questões coletivas, e este trabalho muito profundo sobre aquilo que é a nossa vida, o mundo que nos rodeia, um conjunto de questões nas quais nós estamos integrados. E, e com isto quero só voltar aqui um bocadinho atrás, aproveitar aqui a oportunidade para voltar aqui um pouco atrás e, e pensarmos aqui uma questão que é extremamente importante, ou várias questões que são extremamente importantes. A primeira delas tem a ver com um, aquilo que são os valores que nos têm regido. Eu estava a referir isso e quero voltar a esse ponto, que é uma das coisas que efetivamente vai ser aqui mexida e vai ser transformada é efetivamente um, ou a compreensão de muitos dos valores que nos têm
nos têm regido, nos têm orientado, e a forma como eles precisam de ser modificados. Um dos problemas que nós encontramos em 2022, através do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é precisamente uma questão de poder. Aqui teríamos que entrar um pouco sobre a própria dinâmica do conflito. Eu não quero entrar muito por aí, não quero ir a essa dimensão, mas quero, fundamentalmente, trazer aqui uma questão que é aquelas duas figuras que estão na frente daqueles dois países têm muitos pontos de conexão que o que faz com que eles sejam efetivamente dois polos. Não é dois polos que nós temos que escolher, não é uma questão disso. Porque aqui não se trata de uma questão de escolha, aqui trata-se de uma questão de nós podermos compreender o que é que está subjacente ali, o que é que origina, o que é que, para onde é que leva, mas acima de tudo percebermos quais são os valores que nos regem para que possamos ser muito fiéis a nós mesmos. Eu tenho uma opinião muito própria sobre o assunto, não quero trazer essa opinião, não quero trazê-la diretamente, mas quero, acima de tudo, trazer aqui uma questão que é aquilo que está em causa neste momento são um conjunto de valores que nós necessitamos de rever. Valores que têm regido as nossas vidas, valores que nos têm orientado enquanto seres humanos, enquanto sociedade, e que precisam de ser modificados. Se isso implica, ou se isso implicaria trazer uma guerra para as nossas portas, eventualmente sim. Se calhar era a única forma que nós teríamos de começar a ver as coisas de outra maneira. Porque as guerras que existem, se calhar estão demasiado longe ou pouco visíveis para nós. Esta é global. Esta mexe com o mundo inteiro. Esta mexe com todas as potências do mundo, influencia todos os outros países, direta ou indiretamente. E por isso é extremamente importante que nós aproveitemos este momento e estes grandes ciclos que nós estamos a viver, ou este grande ciclo de transformação que começou em 2020 e irá, como eu dizia, fundamentalmente até 2026, é importante nós o aproveitarmos para conseguirmos trabalhar muitos daquilo que são os valores que nos têm construído ou que nos construíram, perceber se eles ainda fazem parte de nós, se na realidade eles precisam de ser transformados ou não. E esses são os grandes movimentos que nós vamos estar a trabalhar durante estes próximos tempos. A grande questão aqui é que a natureza destes ciclos e a natureza do trabalho destes ciclos que nós estamos a viver é uma natureza muito global. E então todos os movimentos que nós estamos a ver, tudo aquilo que nos está a ser solicitado, efetivamente, implica um trabalho global, uma vivência profundamente, ou uma vivência muito, muito transformadora, mas sempre de um ponto de vista global, para que aquilo que são as nossas sociedades percebam, de uma vez por todas, que estão ligadas e que precisam de se entender, ainda que isso implique primeiro polarizarem-se, ok? Mas isto eventualmente será tema para uma outra conversa. 2023 ainda vai implicar muita coisa, ainda vai haver aqui muitas mexidas, mas acima de tudo é importante percebermos que não é uma questão de fatalismo, não é uma questão de alarme, não significa que vamos continuar aqui a levar pancada atrás de pancada durante estes próximos anos, significa na realidade que existem aqui vários processos de aprendizagem que estão disponíveis para nós trabalharmos e que está nas mãos de cada um. Foi isso que nos foi mostrado, principalmente a partir de 2020, que cada um de nós tem uma responsabilidade individual, mas também uma responsabilidade coletiva sobre o próprio processo. E neste sentido, vamos entrar em 2023, ok? Mas eu achei que era necessário passear aqui um pouco por 2022 e olhar para este ano um pouquinho de nada na realidade,
mas o suficiente para podermos compreender aquilo que nos está a ser pedido e está a ser solicitado. E então, 2023 é assim uma espécie de um mergulho profundo, porque há aqui vários processos que nos irão ser solicitados e há vários pontos e várias pontes de transição que este ano nos vai que nos irá oferecer. E começando aqui pelo tarot, como habitualmente, para quem já acompanha as minhas palestras já há mais tempo, sabe que eu começo sempre aqui um bocadinho pelo tarot e pelo trabalho da energia do tarot sobre aquilo que é a energia do ano. Até porque do ponto de vista astrológico a coisa funciona de uma forma um bocadinho diferente, mas do ponto de vista daquilo que é a nossa dimensão que está criada, daquilo que é o ano de 2023, nós conseguimos trabalhar esta energia porque ela está no nosso inconsciente coletivo e nós podemos ir buscá-la com alguma facilidade. E então, vamos começar por dividir, como habitual, esta vibração de 2023 em duas partes, em duas parcelas. Uma parcela que é o 20, que compreende aquilo que é o milénio, o século que nós estamos a viver, neste caso o século XXI, e a energia do ano propriamente dita, que é a energia 23, e que depois iremos encontrar aqui outras energias. Esta energia do século, como eu tenho vindo a dizer ao longo destes últimos anos, em palestras que tenho feito, esta energia do século XXI é uma energia de grandes tomadas de consciência. Muito daquilo que nós estamos a viver, que nós estamos a desenvolver, que nós estamos a compreender, são processos de transformação, de despertar, de recuperar aquilo que é a nossa essência e de sermos confrontados com a responsabilidade de todo o processo que nós temos vindo a fazer. Este século é um século intenso, como nós já estamos a perceber, diga-se de passagem. E eu acredito que ele trará muito mais intensidade para a frente. Intensidade não significa necessariamente dificuldade, ou dor, mas sim a vivência de processos que são de despertar, de reencontro com a nossa essência, de recuperação de nossa humanidade, de reconexão com aquilo que é uma compreensão entre o plano terreno e o plano espiritual. Eu acredito que tudo isso possa vir a ser feito ainda durante este século, que será tão intenso do ponto de vista de evolução quanto o século anterior, na realidade. Agora, quando nós vamos especificamente a este 23 dentro do tarot não existe. Nós temos que reduzir este número e vamos para o 5. E o 5 é o número do Papa. O Papa, o Hierofanto, o Sumo Sacerdote, o que nós pretendemos chamar-lhe, é uma carta muito forte do ponto de vista de trabalho neste tipo de natureza, neste tipo de energia. Porque, embora ela seja uma carta que aparentemente é muito simples, ela normalmente traz-nos anos e traz-nos energias que são muito intensas, muito desafiadoras, porque são processos de grande aprendizagem. E, ao mesmo tempo, são também processos de forte trabalho de aceitação e de uma certa resignação. Não uma resignação completa, mas uma certa resignação àquilo que eu não controlo, àquilo que eu não sei, digamos assim. E, portanto, este ano 2023 é um ano de tomar consciência das aprendizagens que nós precisamos de fazer, de tomar consciência dos processos de aceitação nas nossas vidas e de forma global que nós precisamos de fazer, para que possamos, efetivamente, começar a avançar. Face aos processos que nós temos feito, face aos caminhos que têm sido desenvolvidos, e, no fundo, eu acredito que 2023 é um voltar aqui a um processo minimamente normal, seja isso o que for nestes tempos, ok? 2022 efetivamente foi uma saída daquilo que é o caminho, é quase como se fosse não um descarrilar, mas é como se fosse assim um desviozinho que era necessário para quebrar aqui alguns processos, para nos retirar das nossas zonas de conforto, e 2023 coloca-nos novamente no caminho de aprendizagem.
e vejamos uma coisa muito simples, muito simples, que corrobora isto. 2020, nós vivemos uma pandemia, o início de uma pandemia, ok? A pandemia ainda não acabou. Okay? Em 2020, andámos a pôr arco-íris nas janelas, a dizer que ia ficar tudo bem, fosse isso o que fosse, obviamente, não é? Ou vamos todos ficar bem, fosse isso que fosse. Alguns ficaram bem, mas noutro plano, outros ficaram bem aqui, portanto, há outros que não ficaram bem, portanto, aqui depende muito das perspectivas, mas aquilo que, de alguma forma, nos foi dado neste processo foi a possibilidade de vermos um conjunto de coisas que estavam mal. De repente começámos a perceber que podíamos trabalhar de outras formas, começámos a perceber o que era realmente importante, começámos a perceber que efetivamente há um conjunto de coisas que são muito mais fundamentais do que aquelas que nós pensávamos, que existem coisas que são supérfluas, como eu li há pouco tempo, em 2020 percebemos que o combustível fóssil, ou outro combustível qualquer, nomeadamente para os automóveis, não serve de nada se tivermos que ficar em casa, não é? E, portanto, é preciso perceber que aquilo que 2020 nos ofereceu foi as prioridades. Definir prioridades, ok? Perceber. Perceber o que é que nos estrutura, perceber o que é que nos dava força. Mas em 2021, quando esse trabalho continuava e havia aqui um nível de aprendizagem muito forte, porque 2021 é um ano que no seu total era um ano 5, um ano do Papa, portanto 2 e 2, 4 mais um 5, 2021, um ano do Papa. Ele trouxe-nos aprendizagens fortíssimas, mas que muito rapidamente nós esquecemos. Muito rapidamente as empresas quiseram novamente ter os seus trabalhadores todos lá, para exercerem aquilo que eu chamo a gestão de pastor, que é eu preciso ter gado todo à minha volta para vê-los todos e controlá-los todos, porque na verdade a gestão não sabe trabalhar de outra maneira ou não quer trabalhar de outra maneira e porque é difícil sairmos das nossas zonas de conforto e aquelas coisas todas. As nossas prioridades voltaram todas atrás e, portanto, esquecemos do que é realmente importante, esquecemos daquilo que, efetivamente, aqueles 2 anos, aquele ano anterior e uma grande parte de 2021 nos ofereceram e nos mostraram, e foi quase como se voltássemos atrás, não é? Eu recordo-me perfeitamente das imagens maravilhosas de vermos os peixinhos nos canais de Veneza e os golfinhos a voltar a Veneza, e de repente voltar a poluir, voltar a consumir, voltar a produzir, voltar a destruir tudo. E, portanto, o universo tem não nos castigou, porque não é isso que está aqui subjacente, mas sim a questão de, ok, esta energia está aqui, vocês estão a fazer este caminho, ok, então vamos trazer aqui mais desafios. Então vamos reaprender tudo. Vamos voltar a um processo de aprendizagem profundo, a um processo de caminho sobre aquilo que nos foi mostrado nestes últimos anos. E esse trabalho leva-nos para um outro nível, para um outro patamar, que tem a ver com a própria energia do ano. Este ano é um ano 7. Se nós pegarmos em 2023, o 2 mais o 2 mais o 3 dá 7, e o 7 no tarot é o carro. Okay? E o carro é uma carta extraordinariamente positiva, que nos traz um trabalho muito profundo de vontade, de determinação, de irmos longe, de sucesso, de crescimento, de sermos aquilo que realmente precisamos de ser. Pegando nestas várias energias e pegando nestas várias compreensões, podemos entender que este ano convida-nos a estarmos muito certos e estarmos muito determinados na vontade de mudarmos os nossos padrões, de mudarmos os nossos compromissos, que precisam de ser mudados, obviamente, na determinação profunda em prol do nosso próprio crescimento, não só individual, mas também em prol do crescimento coletivo, da definição do limite necessário e do trabalho sobre nós mesmos, mas também o quebrar determinadas barreiras que nos impedem de crescer.
E nesse aspecto, ou para nós podermos fazer isso, é preciso voltarmos a uma certa frieza interna. É preciso tirarmos aquela dimensão gigante de emoções que temos vivido durante o ano de 2022, esfriá-la um pouco, mas capitalizá-la de alguma maneira para que ela possa ser um combustível profundo daquilo que é o caminho que nós precisamos ou que está à nossa frente e que precisamos de fazer. E por isso há um trabalho paralelo sobre esta carta, que é como se fosse uma carta de mestre ou de mestria perante esta, que é uma carta que normalmente os meus alunos e a malta no tarot, na sua generalidade, têm muito receio, que é a torre. A torre é o trabalho complementar do carro. Eu não posso avançar se eu tiver barreiras que me impedem de avançar, mas é preciso perceber quais são as barreiras que eu tenho que mandar abaixo. E com este trabalho da torre, ou com esta possibilidade de trabalho sobre a energia da torre, aquilo que me é oferecido, efetivamente, é uma aprendizagem para poder largar aquilo que já não é necessário, para deixar cair aquilo que me impede de avançar, largar a mochila, como eu falava no meu podcast há relativamente pouco tempo, mas também uma coisa muito importante, que é uma necessidade muito grande de olharmos para nós e nos respeitarmos na nossa integridade. E a única forma de eu me respeitar na minha integridade é colocar limite. Colocar limite sobre quem eu sou. Colocar limite sobre os outros e sobre mim mesmo nos processos para que eu possa efetivamente vencer, para que eu possa crescer, para que eu possa chegar mais longe. E a única forma de o fazer é ser extraordinariamente focado em mim. E o focado em mim não é uma posição egoísta. Este é que é o grande toque que é preciso ter atenção. Porque se fosse por aí, nós já estaríamos super evoluídos. Na realidade, é exatamente o inverso. É sairmos desta postura individualista e egoísta e percebermos que a nossa evolução não existe sem um compromisso global. Há pouco eu falava da questão dos valores. E efetivamente durante este ano, para mim, um dos grandes processos que todos nós vamos precisar de fazer internamente e de forma global é rever os valores que nos têm regido. E uma das coisas que estes tempos têm trazido ao de cima são um conjunto de valores que estão a tornar muito pouco humanos. O individualismo, a ganância, a falta de respeito, a falta de compaixão, a falta de amor, começando pela falta de amor próprio. E estes valores precisam de ser revistos. E a única forma de serem revistos é quebrando aquilo que ainda os sustenta, que são as questões do ego. Nós suportamos tão bem a dor e o sofrimento, ou melhor até, do que suportamos o bem. É mais fácil nós aguentarmos o mal do que aguentarmos o bem, porque nós fomos incutidos sobre esta crença que é preciso sofrer, é preciso sacrificar tudo, é preciso doer muito para que as coisas sejam boas. E aquilo que nos está a ser pedido agora é que nós reorientemos a nossa compreensão sobre quem nós somos, nos respeitemos, nos amemos e dessa forma, efetivamente, possamos começar a fazer as modificações necessárias sobre nós mesmos e dessa forma também implicar as transformações ou transformações no mundo que nos rodeia. Isto é fácil? Não é. Ok? Vamos ser muito honestos, vamos ser muito sinceros, não é. Não é por uma razão muito simples e muito concreta. Não é porque, obviamente, que sempre que há ou sempre que existem movimentos de mudança muito profunda, como é o caso que nós estamos a viver e que nós vamos viver mais a partir de 2023, também as resistências são extremamente profundas. E nós já estamos a viver essas resistências porque nós já estamos a ver várias coisas do ponto de vista global que mostram esses níveis de resistência. E é preciso termos aqui alguma atenção porque esses níveis de resistência também existem em nós. Essas coisas deturpadas também existem dentro de nós e é preciso começarmos a trabalhar para que possamos despertar
para esses mesmos processos que precisamos de viver. E por isso, 2023, efetivamente, para mim, é um momento muito importante para este tempo que nós estamos a viver. E para mim vai ser é uma chave deste processo. Até porque, se nós pensarmos neste tempo entre 2020 e 2026, 2023 é aqui um ponto de charneira, é um momento de transição. Estamos a falar de 7 anos no total, e este ponto central vai ser o 2023. Aqui a grande questão, eu não vou falar ainda sobre 2024, ou 2025, ou 2026, porque teremos muitas oportunidades para isso, mas fica já esta dica, fica já este tópico, de que, efetivamente, aquilo que nós vivemos até aqui, até 2023, ou até 2022, incluindo o tempo que nós já estamos a viver, é como se fosse aqui um mexer de um conjunto de coisas que agora vão precisar de ser reajustadas, reorientadas, reestruturadas, o que implica efetivamente quebrar aqui algumas barreiras e modificar aqui muito daquilo que é, ou daquilo que tem sido a forma de construção da nossa própria existência e da nossa própria sociedade. O desafio que este ano nos coloca é foco, ok? É foco, é determinação, é vontade, ok? Mas este foco, esta determinação e esta vontade implicam também que sejamos capazes de entender, aceitar, compreender e largar, deixar cair aquilo que nos está a impedir de crescer. E como é que nós sabemos o que é isso é? Como sempre, é através de um grande trabalho interno, que nada disto funciona apenas no exterior, ninguém muda de fora para dentro, ok? Todos nós mudamos e todas as sociedades mudam de dentro para fora. Nós individualmente, nós enquanto sociedade mudamos de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Por isso é aquela velha fórmula de ficar à espera que tudo se resolva, ou que os outros resolvam os nossos problemas, já não funciona, já não dá. Sejam os outros os pais, sejam os outros alguém da família, sejam os outros os patrões, os chefes, os colegas, sejam os outros o governo, sejam os outros o divino, ok? Perdão, os nossos guias, digamos assim, entrando por aí, os nossos guias têm mais que fazer do que andar a resolver os nossos problemas também. Portanto, nós é que temos que dar os passos para que também possam existir essas ajudas. Quando nós damos esses passos, quando nós largamos aquilo que não nos permite crescer, aí nós estamos preparados para receber todas as ajudas que efetivamente estão disponíveis para nós. E aquilo que nos impede de crescer é aquilo que não está em harmonia com quem nós somos. Esta palavra harmonia para mim vai ser uma coisa, e é uma coisa extremamente importante para estes tempos. É preciso entender o que é essa harmonia connosco. O que é que está em harmonia connosco. E harmonia não é estar tudo muito direitinho. Harmonia é eu estar no fluxo da vida. Se as coisas que entram na minha vida retiram-me desse fluxo, então elas não estão em harmonia comigo. Elas podem chegar para modificar essa harmonia, ok, para subir aqui uns níveis, certo? Mas eu preciso de olhar para elas e perceber o que é que elas têm para me ensinar, mas é preciso entender que muitas vezes há coisas que são colocadas como pedras num rio que bloqueiam esse fluxo, bloqueiam essa harmonia. Então é preciso retirá-las, que algumas não fazem parte. O que é que não faz parte? Tudo aquilo que nos retira a nossa própria integridade, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, mental ou espiritual, ok? E aquilo que nós vamos ver, acredito eu, é cada vez mais um desequilíbrio do ponto de vista físico e emocional, portanto, do ponto de vista físico, emocional e psicológico, portanto, do ponto de vista daquilo que é a nossa consciência, especificamente sobre o lado psicológico e o lado emocional, revertendo e entrando mais para o campo físico. Nós já estamos a ver isso na realidade, porque tudo aquilo que nós estamos a viver está a mexer com o corpo físico, está a mexer em todos nós dessa forma, através de cansaço,
através de doenças, através de um conjunto de coisas que mostram um desequilíbrio, uma falta de harmonia que está a solicitar que nós paremos, foquemos, sejamos determinados e tenhamos a vontade de efetivamente fazer as mudanças que nós pretendemos fazer ou de que nós necessitamos de fazer. E por isso é muito importante entender e olhar estes tempos numa perspectiva não só de amor próprio, e isso é um ponto que irei falar mais à frente, mas numa perspectiva de amor próprio, mas também numa perspectiva de amor global, numa perspectiva de conexão e de ligação. E é isso que nós vamos entender que vão ser os processos que vão nos ser propostos neste próximo ano. Olhando aqui de uma forma um bocadinho mais específica sobre os vários processos que nós estamos a viver e que vamos viver do ponto de vista astrológico, eu quero voltar ao Marte. E quero voltar ao Marte por uma razão muito específica. O Marte vai continuar a ser, efetivamente, um planeta importante durante este ano, uma peça-chave destes próximos tempos. Porquê? Porque se durante 2022 ele fez conjunção com os vários planetas que nós chamamos os lentos, os planetas principais dos processos de transformação, neste ano 2023 ele vai fazer ao longo de todo o ano, vai fazer quadraturas e oposições, entre outros aspectos, mas as quadraturas e as oposições são dois grandes movimentos e dois muito importantes, a esses mesmos planetas que ele fez conjunção. E isso traz-nos o quê? Traz-nos uma movimentação sobre os processos que durante este ano foram desenrolados. Aquilo que foi ativado durante este ano vai ter que ser revisto, vai ter que ser complementado, vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser sentido. Para quê? Para que nós possamos transformar efetivamente a nossa própria realidade. É por isso que o Marte andou lá a fazer o seu trabalho. Foi para nos mostrar coisas que de outra forma nós não iríamos ver. Podemos olhar isto para o mundo exterior, mas basta olharmos para as nossas próprias vidas. O que é que foi mostrado durante este ano que agora precisa de ser trabalhado, algumas coisas revistas, algumas coisas até reencontradas ou reestruturadas? O que é que de alguma forma agora eu preciso de fazer face àquilo que me foi mostrado durante 2022? E fundamentalmente o trabalho é um trabalho de abertura de consciência, ok? Para quê? Para que continue o processo de rasgar o véu, ou de rasgar os vários véus e trazer ao de cima tudo aquilo que vai precisar de viver aqui um conjunto de processos que normalmente não são muito fáceis, ou pelo menos são um bocadinho dolorosos. Processos, coisas que precisam de ser limpas, feridas precisam de ser curadas, processos que precisam de ser purificados, que na verdade é um trabalho de amor. E para quem aqui conheceu um bocadinho da astrologia vai pensar assim, mas Marte e amor não é uma coisa que combine muito. É verdade. Mas a realidade é que é curioso percebermos que os dois movimentos desta natureza de 2023 que abrem e fecham o ano são sobre Neptuno. E Neptuno é um planeta que nos traz essa vivência do amor muito profundo e de um amor que é uma entrega. E o Marte vai ativar, continua a ativar. O Marte fez a conjunção com o Neptuno e vai fazer processos durante este próximo ano de quadratura, de oposição e de nova quadratura com o Neptuno, ativando a necessidade profunda de compaixão, de amor, de compreensão, de reconexão. Para quê? Para limpar esses tais valores que são pouco humanos. O individualismo, a ganância, a necessidade de poder, a necessidade de bens materiais são pouco humanos, porque eles, na realidade, implicam que eu tenha que usar este poder de Marte para subjugar o outro. E eu vou subjugá-lo através do quê? Através das coisas da matéria, através de pensamentos, através de emoções, eu vou subjugá-lo. E aquilo que o Marte, ao ativar esta energia de Neptuno, vai fazer é trazer-nos a consciência de que a verdadeira ativação que precisa de ser feita é uma ativação de amor. Pelo meio, ele vai mexer com tudo o resto. Ele vai fazer quadraturas e oposições com tudo o resto,
vai mexer com esses processos todos que foram abertos durante este ano, incluindo o próprio processo de fevereiro que foi aberto. Esse processo vai ter que relevar aqui reviravoltas, seja isso o que for, porque há uma coisa que é importante nós percebermos, que é, independentemente de tudo, há uma responsabilidade que está nas nossas mãos. E, portanto, o processo que nós estamos a viver do ponto de vista de guerra, okay, e das várias guerras que nós estamos a viver neste planeta, não se resolvem com um estalar de dedos, não vai correr tudo bem, se calhar até são processos que são bastante longos, mas eles colocam nas nossas mãos a responsabilidade de querermos fazer efetivamente essa mudança. As várias movimentações sociais que provêm de guerras encontraram lugar ou encontraram espaço quando a sociedade ou quando os povos assim permitiram que houvesse esse mesmo lugar. E esta não será diferente. É quando nós acoplamos aquilo que foi o processo, seja isso que for e seja da forma como for, mas quando o integramos em nós. Isso aconteceu com todas as revoluções sociais de que nós já vivemos nestes séculos, vai continuar a acontecer e esta não será a exceção. A grande questão é que o resultado disto ainda está em aberto e está muito nas mãos daquilo que é a humanidade e daquilo que é o ser humano. Quando nós trabalhamos ou quando nós cultivamos este amor sobre nós mesmos, quando nós trabalhamos em amor primeiro individualmente e depois passamos esse trabalho para o coletivo, há aqui um trabalho em cadeia que é desencadeado ou que é levado e que, eu acredito, pode mudar o mundo. Não muda de uma só vez, se calhar é um processo de gerações e gerações, mas ele tem que começar em algum ponto. E ele já começou, na realidade. Okay? Agora, efetivamente, o Marte vai continuar a fazer um trabalho importante. Outros trabalhos importantes que vão existir, ou outro trabalho importante que vai existir, é aqui o trabalho de Júpiter. Júpiter esteve durante este último ano essencialmente em Carneiro, fez aqui uma passagem, ainda teve um bocadinho em Peixe novamente, mas voltou a Carneiro, e durante o ano de 2022 ele vai entrar em Touro e vai fazer o seu percurso em Touro. E quando Júpiter entra definitivamente em Touro, isto vai acontecer em maio, ele vai sair de uma certa aridez, de uma certa intensidade e de uma certa guerra que é do domínio de Carneiro, okay? Mas vai ao sair daí ele vai entrar numa energia que tem um impulso gerador, um impulso criador. Seja isso o que for, porque mais uma vez isto está naquilo que é o nosso livre-arbítrio, naquilo que são as nossas decisões individuais e coletivas. Nos primeiros meses do ano, o Júpiter vai levar-nos a um trabalho de cura. Ainda antes dele entrar em Touro, ele vai nos permitir ativar aqui as nossas feridas, mexer aqui com alguns pontos que precisam de ser curados, pontos muito ligados à nossa própria identidade, a quem nós somos, à afirmação de quem nós somos, e é como se, como eu digo aqui, é como se o Júpiter fosse abrir aqui uns sulcos para não só colocar as sementes, mas também para alimentar, nutrir e cuidar, que vai ser essencialmente o domínio de Touro. Porque, no fundo, as sementes já estão de alguma forma colocadas. O que estes primeiros meses do ano vão fazer é permitir colocar mais umas quantas sementes e fazer aqui a sementeira como nós sentirmos e como nós quisermos realmente trabalhá-la. Aquilo que é preciso percebermos é que agora é o momento de nós percebermos como é que nós queremos alimentar isto tudo. Porque aquilo que o Júpiter faz, toda a gente, nós temos muita mania de que o Júpiter é o grande benéfico e é tudo bom e é tudo maravilhoso. Não é bem assim. O Júpiter, aquilo que ele faz é amplificar o que existe. Okay? Ele acrescenta aquilo que já está disponível. E este desafio que nos vai ser colocado através do Júpiter ao entrar neste signo de Touro é perceber e tomar consciência do que é que nós estamos a alimentar nas nossas vidas, de como é que nós nos estamos a alimentar, da maneira como estamos a alimentar as sementes que já plantámos. Por uma razão muito simples. O que está plantado
está plantado. Nós somos responsáveis por aquilo que já plantamos. Se não gostarmos, ok, temos a possibilidade de fazer alguma modificação, mas não podemos esperar que ao plantar umas sementes de laranjeira possa nascer uma macieira, ok? Aquilo que nós temos que perceber é que nós vamos alimentar aquilo que nós plantamos. Depois vamos ter que colher aquilo que nós plantamos. Portanto, nós estamos a nutrir, estamos a alimentar. E é preciso percebermos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós plantamos, seja bom, seja menos bom. E tudo aquilo que nós plantamos dá-nos alguma coisa de importante. A única questão que nós temos que perceber é que nós nunca, em momento algum, podemos descurar o cuidar das nossas sementes, mesmo aquelas que nós plantamos um bocadinho por engano. E não podemos descurar por uma razão muito simples. É nesse espaço em que nós não cuidamos das nossas sementes que as ervas daninhas crescem. Okay? Quando nós estamos a cuidar das nossas sementes e quando nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos, o terreno está limpo e, portanto, ele vai se preservar para que, ao colher aquilo que está lá, eu possa plantar outra coisa qualquer, se for esse o meu gosto, ou se for isso aquilo que eu quero. Mas se eu não faço isso, eu vou desgastar o terreno, permitindo que as ervas daninhas cresçam por completo e dominem por completo aquilo, atrasando o crescimento das minhas sementes, destruindo as minhas sementes, e a única coisa que eu vou ter que plantar são ervas daninhas também. Okay? E então é preciso nós percebermos como é que nós nos estamos a alimentar, como é que nós nos estamos a nutrir, percebermos que nós somos responsáveis por essa mesma nutrição. Quer nós queiramos, quer não, quer nós gostemos, quer não gostemos. Mas essa é a mais pura das realidades. Se eu alimentar medo na minha vida, é medo que eu vou colher. É problema, é dúvida, é indecisão, é a dificuldade de mudar, é a dificuldade disto, aquilo, aquilo outro. Se eu cultivo e se eu nutro com amor, é também isso que eu vou colher. É amor, é crescimento. Como é que eu faço isto? Isto não é feito. Às vezes nós falamos disto e parece que é tudo muito fácil. Não é. Porque este trabalho implica sempre um profundo voltar dentro de nós. Implica sempre um trabalho muito profundo sobre as nossas próprias questões, sobre as nossas próprias naturezas, sobre as nossas próprias feridas, sobre esses mesmos medos. Para quê? Para que nós possamos efetivamente fazer essa modificação, porque ela não se faz automaticamente, ela faz-se na medida em que nós somos capazes de ser compassivos connosco mesmos, na medida em que nós somos capazes de nos dar colo, na medida em que nós somos capazes de nos amar, na medida em que nós somos capazes de ser profundamente tolerantes connosco, não permissivos, ok? Não é aquela coisa do, e tal, isto fica para depois. Não. É a questão de, sim, eu sou responsável pelo meu caminho, eu decido a forma como eu vou nutrir isto. Tenho dificuldade em fazê-lo? Ok, vamos trabalhar sobre isso. Vamos fazer terapia, vamos olhar para nós, vamos mexer nas nossas feridas, vamos fazer o pino, vamos fazer constelações familiares, vamos fazer o que nós quisermos. Mas é preciso trabalhar. Se nós não fizermos isso, então temos muito mais dificuldade em desbloquear os nossos próprios processos. E o Júpiter vai fazer esse trabalho maravilhoso, porque ele, ao entrar em Carneiro, ele acelerou isto tudo. Aquilo que nós vimos durante este ano foi uma aceleração completa de um conjunto de processos. As pessoas estão mais imprevisíveis, estão mais irascíveis, estão mais. Nós próprios estamos muito mais sensíveis às coisas e rebentamos com muito mais facilidade porque estamos levados ao limite. E aquilo que é um dos grandes processos deste tempo é precisamente levar-nos ao limite, aos nossos próprios limites, para que nós possamos integrar esses limites e trabalhá-los em nós e podermos de alguma forma curar as feridas que precisam de ser curadas, mexer nos processos que precisam de ser mexidos e elevar-nos de alguma maneira. E nesse processo, ou nesse caminho, há aqui um trabalho importantíssimo de dois pontos-chave deste ano, e o primeiro é a entrada de Saturno no signo de Peixe. Sempre que um planeta entra em Peixe,
para além de trazer-nos grandes confusões, mas isso já é normal na energia de peixe, nada contra, muito pelo contrário. Mas sempre que ele entra, sempre que um planeta entra no signo de peixe, ele entra num ponto muito importante do zodíaco, que é um ponto de integração de uma aprendizagem. E porque Saturno leva sensivelmente 30 anos, não chega a 30 anos a dar a volta ao zodíaco. Portanto, significa que a última vez que ele teve em peixe foi em tempos longínquos, em 1993, entre 93 e 96. E, portanto, aquilo que nós trabalhámos enquanto sociedade, individualmente, para quem já era vivo ou para quem já tinha alguma consciência da vida, portanto, para aquilo que nós andámos aqui a trabalhar nestes últimos anos, está agora, ou vai ser agora, mexido. Vai ser agora integrado. E aquilo que Saturno nos vai permitir fazer, então, é pegar em todas essas aprendizagens, metê-las aqui no pote para mexermos nelas, para fazermos aqui uma espécie de um bolo e elas depois serem, quando Saturno entrar em Carneiro, que será em 2026, então, nessa altura, ele despoltar um novo ciclo, um novo caminho, uma nova compreensão. Neste tempo em específico e nesta entrada em específico, aquilo que nós temos que perceber é que, fundamentalmente, o trabalho dos últimos, sensivelmente, 5 anos, 6 anos, quando Saturno esteve em Capricórnio e em Aquário, foi, ou tem agora que ser reajustado e tem que ser, e nós vamos ter que nos readaptar àquilo que nos foi mostrado nestes tempos. E se nós olharmos para trás, nós podemos ver que muitos temas ligados à comunidade, à sociedade, à terra, à humanidade, ao nosso papel aqui, ao nosso caminho aqui, tudo isto tem sido muito falado e trabalhado nestes anos. De alguma forma, Saturno, ao entrar em peixes, vai pegar nisso e vai transportar isso para uma dimensão diferente, dando-lhe aqui uma visão também diferente e projetando esse trabalho para uma questão um bocadinho mais global. No fundo, Saturno em Peixes vai trazer a consciência de responsabilidades individuais que nós tivemos nestes últimos anos, quando assim quisermos ter, vai projetá-las para a vivência global, ou seja, de alguma maneira nós estaremos mais integrados nesta dimensão humana. No entanto, ou nesta dimensão total, humana, terra, seres que estão aqui na Terra, etc. No entanto, há aqui uma questão muito importante quando Saturno entra em peixes, que é, Saturno quando entra em peixes, ele retira ilusões. Ele puxa à Terra, coloca assim um fiozinho e puxa-nos novamente à Terra, tirando-nos das nossas ilusões. Isto às vezes é muito doloroso, porque muitas vezes aquilo que ele vai fazer, e eu acredito que isso seja um dos pontos-chave destes próximos anos, é fazer-nos confrontar com as coisas que nós andamos para aqui a alimentar e para os escapes, de alguma forma, que nós também andamos para aqui a viver. E esse ponto é importante porque com Saturno não pode haver escape, não pode haver fuga. Saturno é um limitador, é um limitador que nos traz aprendizagem sobre algo. É um grande dimensionador de nós mesmos. E ao entrar em peixes, ele vai pegar tudo aquilo que nós andamos a construir ou que nós andamos a construir e vai trazer-nos à realidade. Em que é que nós vamos ver isto no nosso mundo global? Em coisas muito importantes, na realidade. Por exemplo, algo que já tem sido aqui muito trazido nestes anos, esta fuga constante que nós estamos a ver através de ideais e de gurus e de coisas dentro deste género que começam a cair por terra, porque em Saturno tudo é questionado, tudo tem que ter uma estrutura, não é? Mesmo as coisas espirituais. E Saturno em Peixes permite-nos uma espiritualização maravilhosa, mas baseada
não é em factos reais nem em coisas concretas, mas baseada na verdade. E nós podemos dizer, ok, está bem, mas o que é essa coisa da verdade? É tudo aquilo que está em sintonia com o nosso próprio crescimento. Porque uma das coisas que nós vamos perceber é, por exemplo, este movimento gigante de fake news, de extremismos religiosos, de uma vivência demasiado conectada a uma religião que está caduca, que está desajustada, com Saturno em Peixe vai precisar de ser revista. E vai ter que ser revista obrigatoriamente. Movimentos muito extremistas do ponto de vista religioso, do ponto de vista de conceitos, mesmo dentro da espiritualidade, através, por exemplo, daquilo que é o bypass espiritual, esta coisa desta positividade tóxica, etc. Saturno não permite muito isto. Mas não só neste campo. Por exemplo, o abstrair de nós mesmos, da nossa realidade, é a vivência muito fechada nas realidades virtuais, este isolamento dos miúdos, e não só dos miúdos, mas também dos mais crescidos, sobre fechados em ecrãs, etc. Tudo isto não tem muito espaço num Saturno em Peixe. A grande questão aqui é a primeira vez verdadeiramente que nós vamos estar a viver uma dimensão de Saturno em Peixes com tudo aquilo que é estas novas tecnologias, a realidade mais virtual, digamos assim, as redes sociais, etc. E, portanto, aquilo que, no fundo, o que o Saturno, ao entrar em Peixes, vem trazer é uma integração de uma coisa que já, durante este tempo em que ele tem estado em Aquário, tem começado a vir ao de cima, que é uma necessidade absoluta de transformação daquilo que nós chamamos as redes sociais e as nossas ligações virtuais. Porquê? Porque nós não estamos preparados para as viver, nós não sabemos muitas vezes como as viver, e aquilo que o Saturno em Aquário trouxe ao de cima foi exatamente essas fragilidades. Veja-se, por exemplo, estes problemas agora com o Twitter, com o Facebook, estas fraudes eletrónicas muito vulgares agora, tudo isto é o trazer ao de cima de um conjunto de problemas que o avanço tecnológico trouxe, mas que não soube acompanhar com uma devida adequação e com uma devida educação. E o Saturno é um mestre. E por isso, aquilo que nestes próximos anos vai ser integrado é exatamente essa consciência para que algo possa ser modificado. O que vai acontecer ou deixar de acontecer vai depender muito da forma como nós quisermos também viver estes mesmos processos. Mas a realidade é que é impossível mantermos nesta vivência. As nossas verdades têm que ser postas em causa, têm que ser revistas. É preciso percebermos que já não dá para seguirmos cegamente determinadas fações, sejam políticas, sejam espirituais, sejam o que for, okay? Sejam religiosas, não podemos continuar a vivê-las da mesma forma. É preciso colocarmos-nos no centro desse mesmo processo. Se nós não nos colocamos no centro desse processo, aquilo que nós estamos a fazer é diluirmos-nos, que é uma coisa muito pisciana, é diluirmos-nos nessas vivências em busca de qualquer coisa que serve para compensar aquilo que nós achamos que não temos. Porque não nos podemos esquecer que Neptuno está ainda a transitar no signo de Peixe. Saturno e Neptuno não se vão encontrar no signo de Peixe, só se vão encontrar no signo de Carneiro, exatamente em 2026, trazendo aqui umas realidades um bocadinho diferentes. Mas o Neptuno, durante estes anos, desde 2012, trouxe aqui um conjunto de processos, um conjunto de elevações, de vivências, de compreensões, mas é preciso agora trazê-las para a realidade. E é preciso perceber até que ponto elas verdadeiramente são ou estão em sintonia com aquilo que é a nossa humanidade.
seja de um ponto de vista social, seja de um ponto de vista espiritual, seja de que forma for, mas é absolutamente necessário. E por isso este Saturno ao entrar em Peixes é talvez a primeira grande chave, o primeiro grande disjuntor, digamos assim, deste ano. Porque o segundo é o que nós vamos falar a seguir. Mas aquilo que o Saturno vai trazer, efetivamente, é esta dimensão profunda de, de compreensão daquilo que são as nossas crenças, daquilo que são os nossos ideais, daquilo que são as nossas verdades, mas trazendo-nos para o centro delas. Porque isso é que é o importante, é nós virmos para o centro das nossas vidas e de tudo aquilo que nós somos. Se isso não estiver em sintonia, se isso for uma carência, um escape, uma fuga, então tem que ser revisto, tem que ser reestruturado. E essa é uma reflexão, essa é uma reflexão que todos nós vamos ter que fazer nas nossas várias vidas. Quem nós seguimos, quem nós queremos ouvir, a forma como nós o fazemos, a forma como nós questionamos essas mesmas coisas que chegam até nós, é preciso rever tudo isso. Okay? Para quem aqui for um bocadinho mais crescido, o meu desafio é lembrarem-se de onde estavam, não no 25 de Abril, mas em 1993 e 96. Portanto, nesse período de tempo, para quem for assim um bocadinho mais experiente, digamos assim, ou pelo menos que já tivesse idade mínima para compreender, perceba o que é que foi vivido nessa altura. E aquilo que hoje nós vamos ter disponível é um paralelo desse tempo. Não são as mesmas coisas, não são as mesmas vivências, mas são paralelos desse trabalho. A vibração é a mesma, os acontecimentos é que são diferentes, obviamente, porque também somos pessoas com maturidades diferentes. Mas aquilo que nos vai ser solicitado não é muito diferente daquilo que nessa altura nos foi mostrado ou nos foi também solicitado. Depois fazemos com isso o que nós quisermos, porque se nós quisermos continuar em fuga, vamos continuar em fuga. Se nós quisermos evoluir, vamos evoluir. Okay? Agora, a segunda grande chave, e talvez uma das mais importantes, é a entrada de Plutão em Aquário. Plutão tem estado desde 2008 no signo de Capricórnio e chegou à altura dele fazer essa transição. Só que é preciso nós termos aqui algum cuidado, com vários pontos e com várias questões, e é isso que eu também quero aqui trazer, porque o que não vai faltar nestes próximos tempos são coisas a falar de Plutão em Aquário, ok? E tudo bem, porque nós também é bom vermos outras visões e termos outras perspectivas. Mas é preciso percebermos, primeiro que tudo, que esta entrada, este ingresso de Plutão em Aquário não é um trânsito simples, não é uma coisinha que já está, pronto, e acabou. Não, é um processo. E é um processo porque Plutão é um planeta muito lento. Estamos a falar de trânsitos por signos na ordem dos 20 anos, às vezes 20 e poucos anos, e que normalmente traz vivências, nomeadamente neste arranque, traz vivências que são muito intensas, às vezes até um bocadinho radicais, neste caso, principalmente em Aquário, um bocadinho radicalizantes. Um, Também é importante percebermos que esta vivência, esta entrada de Plutão em Aquário, não é feita apenas em 2023. Em 2023 ele vai entrar em Aquário, vai voltar a Capricórnio, e em 2024 ele volta a entrar em Aquário, volta a sair para Capricórnio e vai definitivamente, já mesmo no final do ano, é que ele vai entrar definitivamente em Aquário. E, portanto, é preciso termos aqui algum cuidado, porque não vamos aqui entrar em esterismos de Plutão entrou em Aquário e xalala e não sei o quê. Não. Precisa ter alguma calma e perceber que o processo tem aqui, ou leva aqui o seu tempo. E que, na verdade, aquilo que nós vamos viver em 2023 são apenas os primeiros pequenos aqui entre muitas aspas, sinais do que Plutão em Aquário vai trazer durante as próximas décadas, ok? Ou durante os próximos anos. E há um segundo pormenor que nós temos que ter aqui em atenção. Eu defendo isto há muitos anos, é uma crença minha, eventualmente outros astrólogos têm uma forma diferente de ver, mas esta é a minha forma de ver e acredito e tenho fundamento para acreditar nisto, que é, esta vai ser a primeira vez que nós vamos viver conscientemente um Plutão em Aquário. Óbvio que nós já vivemos Plutão em Aquário de outras vezes. A última vez, nós sabemos exatamente quando é que foi no seguimento da Declaração da Independência dos Estados Unidos,
Não é por um acaso que os Estados Unidos estão a viver este processo todo, porque eles estão a viver aquilo que é o retorno de Plutão, e vive-se, durante o Plutão em Aquário, vive-se aquilo que é a Guerra Civil Americana e a reestruturação, por exemplo, das sociedades europeias, num sentido mais constitucionalista, portanto, mais virado para aquilo que é o povo, a República Francesa, etc. Portanto, nós temos a noção do que o Plutão em Aquário nos traz, mas o Plutão só foi descoberto em 1930. E como tal, vai ser a primeira vez que nós vamos viver um Plutão em Aquário depois da sua descoberta, depois de nós sabermos que ele existe. E como tal, aquilo que nós vamos viver agora vai ser substancialmente diferente do que foi vivido nessas alturas. Portanto, é preciso ter algum cuidado, às vezes, com uns discursos um bocadinho mais fatalistas de grandes guerras e de revoluções sociais, etc., porque elas até podem acontecer, sem dúvida nenhuma, mas o mais provável é que elas aconteçam de uma forma um bocadinho diferente e não daquela forma extraordinariamente violenta como foi a Guerra Civil Americana, o seguimento da Revolução Francesa, etc. É preciso ter aqui algum cuidado com esta vivência, com este pensamento, porque aquilo que nos vai ser oferecido, efetivamente, vai ser um conjunto de possibilidades verdadeiramente infinitas sobre esta dimensão. E há uma coisa que nós temos, e pelo menos eu tenho muito certa, que é Plutão em Aquário vai transformar de uma forma muito profunda aquilo que são os valores da humanidade. Vai nos pôr em causa e vai mexer muito profundamente em algumas feridas daquilo que são estes tais valores. Não só porque foi isso que aconteceu da última vez, mas porque é aquilo que, no fundo, faz sentido no seguimento de toda a desconstrução que foi feita nas estruturas de poder nestes últimos anos. Se nós repararmos desde 2008 até aqui, o que tem sido vivido é uma desconstrução muito profunda de tudo o que são as, as estruturas de poder. Corrupção, os desequilíbrios, cada vez mais vamos tendo essas notícias, nomeadamente agora na fase final de Plutão em Capricórnio, é muito normal entrarmos nessa, nessa, nessas notícias e de repente percebermos o que é que está mal, o que é preciso fazer, etc. E aquilo que Plutão em Aquário nos vai trazer é uma desconstrução agora daquilo que são as estruturas sociais e um retornar o poder ao povo. E agora atenção aqui com um pequeno pormenor, que é, quando falamos aqui em povo, e por isso é que eu aqui pus povo com uma letra maiúscula, nós não estamos a falar de nós individualmente. Não é devolver poder a nós mesmos. É devolver poder a esta entidade que é o povo. Okay? Perceber que o povo é efetivamente quem tem o poder sobre as suas próprias estruturas, sobre os seus próprios caminhos, e que aqueles que estão nos órgãos de poder servem o povo. Aquilo, no fundo, que é o fundamento da democracia. Okay? E a democracia é o sistema mais imperfeito que pode existir, mas mais perfeito que existe dentro dessa imperfeição. E ele é imperfeito porquê? Porque ele é feito por pessoas, ele é feito pelas pessoas e para as pessoas. E é nesse aspecto que ele é absolutamente perfeito, porque ele vai depender única e exclusivamente de uma coisa, que é a responsabilidade que cada um de nós tem sobre o seu lugar na sociedade e sobre as decisões que são tomadas. Isto vai levar necessariamente a que haja uma reestruturação da forma como o poder é trabalhado, que é isso que Plutão em Capricórnio tem feito, é mudar a forma como o poder é trabalhado, como ele é vivido. Isto não significa necessariamente que de repente vamos ver aí grandes revoluções de sistemas, grandes sistemas a cair, sistemas financeiros, monetários, etc. Não, ok? Calma. É possível, mas a primeira coisa que tem que existir para que isso possa surgir é um enorme voltar
à responsabilidade de cada um de nós dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria sociedade. Porque senão vamos continuar a viver desta forma, vamos viver em sistemas onde efetivamente poucos decidem por muitos, e esses poucos, ao decidirem por muitos, vão delegar o poder de muitos sobre um grupo em específico. E é preciso que seja este todo, que é aquariano, e portanto implica necessariamente uma visão comunitária, implica o voltar à comunidade e não ser uma coisa completamente global, não é? Implica que nós tenhamos essa responsabilidade e tenhamos esse papel. Não é por um acaso, e é extremamente interessante perceber, por exemplo, que nós por cá fala-se novamente, e ainda bem, de regionalização, por exemplo, e projeta-se essa regionalização exatamente para estes próximos anos, com Plutão em Aquário. E quem diz este processo, estou a dar este exemplo, não é se calhar o melhor, mas há um conjunto de outros processos que vão ter necessariamente que existir, a transparência, o mostrar verdadeiramente, e nós estamos a viver uma época onde há N notícias, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, N notícias de coisas que não estão bem nas estruturas de poder e que implicam exatamente essa mesma transparência, a devolução do poder ao povo. Mas a devolução do poder ao povo implica necessariamente a responsabilidade do povo sobre o seu próprio poder. Como é que isto também se vai fazer? Muito através, porque obviamente que isto estamos a falar aqui no plano global, mas vai-se desenvolver muito através de transformações mais pequenas. O Plutão trabalha muito dessa forma. Ele trabalha de uma maneira muito, às vezes muito simples, às vezes muito suave também. E às vezes quando ele acaba o seu trabalho é que de repente nós olhamos e está tudo transformado e no entanto tivemos anos a mexer naquilo. Transformação das nossas ligações, das nossas conexões, evolução destes mesmos processos que nos ligam. Eu acredito que haja um enorme desenvolvimento tecnológico durante o período de Plutão em Aquário. Acredito que nós estejamos muito mais conectados e a trabalhar muito mais o potencial das tecnologias, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista de ligação, seja do ponto de vista de trabalho, a todos os níveis. A grande questão aqui, e esse é o grande problema do Plutão em Aquário, é que ele vai depender única e exclusivamente da responsabilidade que nós assumirmos sobre o nosso papel aqui, porque é muito fácil com esta energia entrarmos em radicalizações. Agora, aquilo que é importante neste momento é percebermos que nós temos neste momento, em 2023, temos duas grandes pontes que estão a ser criadas. Uma que vai ser completamente formada, que é esta transição de Saturno, ou a entrada de Saturno em Peixes. Mas esta ponte de Plutão em Aquário, ela está apenas a começar a ser construída. E, portanto, aquilo que nós vamos ter que fazer é estar atentos aos sinais que Plutão em Aquário nos vai dar durante 2023, nos períodos em que ele estiver, para que depois em 2024, aí sim, possamos compreender melhor o que é que ele nos está a oferecer, para que depois, a partir de 2025, então, estejamos em pleno naquilo que é a sua energia. Mas não esperemos coisas fáceis ou assim movimentos simples, porque quando Plutão entra num signo, ele dá um sinal muito forte sobre o trabalho que vai ser feito, e eu acredito que esse sinal seja dado durante o ano de 2023, nomeadamente nesta primeira fase, neste ingresso que vai ser em março ainda, e depois em junho ele volta a Capricórnio, portanto ele vai passar muito pouco tempo, mas eu acredito que entre março e junho possa já existir aqui alguns sinais muito importantes do trabalho que Plutão vai trazer neste signo. Mais um tópico, antes de irmos para a parte final, que tem a ver com os nodos lunares. Os nodos lunares são os nossos pontos de evolução, e eles vão transitar para o eixo Carneiro-Balança durante o ano de 2023. O trabalho do Nó Norte, portanto, o trabalho de evolução sobre a energia de Carneiro, e o trabalho de integração de aprendizagens sobre a energia de Balança. E, portanto, o trabalho que tinha vindo a ser feito sobre um eixo muito poderoso, o eixo de Touro-Escorpião,
ele vai estar terminado durante o ano de 2023 e nota-se bem o trabalho que ele fez. E agora vamos entrar um bocadinho vamos entrar noutro tipo de vibração. Esta transição vai ser acompanhada pelos eclipses, sendo que apenas os eclipses solares de 2023 já se vão dar neste eixo. Os eclipses lunares ainda não se vão dar neste eixo, ainda se vão dar no eixo Touro-Escorpião, mas isto mostra-nos também o próprio já trabalho, sendo eclipses solares, aquilo que é o trabalho consciente que este eixo nos vai trazer. Este eixo é o eixo que nos trabalha o eu e o outro. Portanto, ele traz-nos quem nós somos na ligação com o outro, no espelho que o outro nos traz, e isso vai nos implicar uma coisa que, faça tudo o que nós estivemos a falar, vai ser muito importante. O respeito, o entendimento mútuo, o olhar para o outro como um igual a nós. E este trabalho é muito importante porquê? Porque quando nós ativamos este nó de norte em Carneiro, efetivamente nós trabalhamos uma afirmação daquilo que é o nosso eu. E esta afirmação é necessária. Cada vez mais nós precisamos de afirmar aquilo que nós somos, afirmar o nosso eu. Mas este afirmar o nosso eu não pode ser feito de uma forma individualista, não pode ser feito de uma forma fechada em nós mesmos. Muito pelo contrário, ele tem que ser feito no enorme respeito por aqueles que estão comigo. E, na verdade, aqueles que estão comigo são todos. Eu tenho que perceber de uma vez por todas que eu não posso simplesmente achar que o meu Deus é melhor do que o do outro, ou que o meu Jesus, que é branquinho e de olhos azuis, é melhor do que o Jesus do outro, ou que o meu Jesus aprova o uso de armas ou outra coisa do género, que é um dos grandes problemas, por exemplo, que os Estados Unidos estão a viver. Eu tenho que perceber que eu afirmar o meu eu implica respeitar de uma forma extraordinariamente profunda o outro em tudo o que ele é. E isso significa que eu preciso de vê-lo. E o grande problema que nós estamos a viver nestes processos todos de transformação é que nós não estamos a ver os outros. Nós estamos a ver-nos a nós, muitas vezes. Estamos a ver-nos nas nossas carências, nas nossas necessidades, nos nossos medos, nas nossas dúvidas, e esquecemos que o outro também vive tudo isso. E que, na realidade, se nós conseguirmos juntar fazer sinergias, conseguimos evoluir com muito mais facilidade. E, portanto, este trabalho em conjunto destes vários processos que nós vamos viver ajuda-nos a compreender aquilo que é o grande desafio deste próximo ano. E por isso, aqui só para terminar, quero trazer aqui mais três, quatro tópicos muito importantes. E o primeiro é perceber que este tempo que nós estamos a viver, que não é só o 2023, atenção, é o 2024, é o 2020, é o 2021, é o 2022, até 2026, principalmente, como referi, é um tempo muito importante. É um tempo único de preparação para um renascimento. E por isso é que eu escolhi o título de Romper as Águas, porque nós ainda não estamos a nascer, nós estamos se calhar bem longe disso, mas na realidade este tempo são os primeiros sinais de um nascimento, de um parto que está próximo. Não pensemos e não nos iludamos de achar que vamos chegar ali a 2025 ou 2026 ou 2027 e de repente muda tudo. Não, não é nada disso. Não é isso que está aqui em causa. O nascimento implica que eu primeiro sou um bebê e depois vou crescendo e depois vou ganhando autonomia e essas coisas todas. E, portanto, isto é um caminho contínuo e estes processos de renascimento são constantes na nossa vivência. A única questão é que nós não vivíamos desta forma há muito tempo. E por isso este momento é um momento verdadeiramente único. E que tudo aquilo que nós neste momento estamos a viver e a experimentar pede-nos efetivamente a um olhar sobre nós mesmos, pede novas consciências sobre quem nós somos. Não só do ponto de vista individual, mas principalmente de um ponto de vista global. Eu acho que mais importante, talvez, do que até nos olharmos apenas individualmente, porque esse trabalho tem sempre que ser feito, é olharmos como parte integrante do todo. Por isso é que nós estamos a ver muito
energias dos últimos signos do zodíaco, principalmente os 3 últimos, que vão passar a ser 2, o Aquário e Peixe, e depois a energia dos 3 primeiros, e nomeadamente ainda Carneiro e Touro com maior força. Mas aquilo que nos está a ser solicitado, efetivamente, é que nós compreendamos e tomemos consciência sobre o nosso lugar neste mundo, sobre aquilo que é o nosso lugar neste plano e o nosso lugar na nossa própria vida. O que nós estamos a experienciar é a abertura de ciclos, a abertura de portas, a abertura de caminhos, trazem-nos as tais vivências de transformação, as tais vivências de maior consciência, e não há momento algum nesta natureza, que é uma natureza de crise, que seja fácil de ser vivido. No entanto, é preciso percebermos que este, embora seja muitas vezes um momento de dor, não é necessariamente um momento de sofrimento. E quando existir sofrimento, nós temos que perceber qual é o nosso lugar no meio desse sofrimento. Se ele é nosso, se ele é de outro, se eu posso ajudar, se eu posso fazer alguma coisa, se eu não posso fazer nada, porque é possível, ok? Eu não poder fazer nada, mas se eu encontrar alguma coisa para fazer, então se calhar eu tenho que fazer, ok? Se calhar eu tenho que encontrar o meu lugar e a minha contribuição para com este mundo. E é isso que nos leva a perceber que este tempo é um tempo de uma profunda aprendizagem de amor. E isto sim, eu sei que estas frases normalmente são aquelas frases que nós gostamos de dizer e que ficam sempre bem, nomeadamente para a malta da espiritualidade e do xalala, essas coisas todas, mas é a mais pura das verdades. E é preciso nós percebermos isto não de uma forma idílica, um bocadinho bucólica e quase naif, mas sim de uma forma sentida através do coração. É a aprendizagem deste amor e da forma como ele, efetivamente, é capaz de mudar as coisas, de como ele nos transforma, de perceber que esse amor, no fundo, é um caminho, ok? Mas não é um caminho bonito, fofinho, como naquelas revistas de uma certa religião, onde está tudo muito bonitinho e com florzinhas e chegamos ao nosso paraíso e aquela coisa toda. Não. O caminho que o amor nos coloca e nos eleva é um caminho de responsabilidade e de profundo compromisso. Não é uma coisa de caridade bonitinha e fofinha, é uma coisa de muita entrega. E não é uma entrega só ao outro, é uma entrega global. Porque sem ele, sem o amor, sem essa responsabilidade e sem esse compromisso, sem esse respeito fundo, não só uns para com os outros, mas para com o mundo que nos rodeia, porque esse é um dos grandes problemas. Nós não estamos integrados no mundo que nos rodeia. Nós estamos a comportar-nos como autênticos vírus, ok? É, é aquela velha tirada, aquela velha frase da conversa entre o Smith e o Morpheus no Matrix. Nós comportamos como vírus. Nós chegamos, assimilamos tudo, destruímos e vamos para outro sítio. E isso não é possível mais, ok? Não é possível porque não existe plano B, por muito que queiramos. Não existe caminho alternativo. O caminho que nós precisamos de fazer é uma reintegração com o mundo em que vivemos. Uma reintegração com a natureza, uma reintegração com a terra, com os animais, uma reintegração global para que nós compreendamos que nós fazemos parte deste ecossistema. Nós não somos os suprassumos deste ecossistema, somos apenas a raça dominante neste momento. Mas que a qualquer momento é muito fácil de nós fazermos este trabalho maravilhoso, que é de entrarmos para o grupo dos extintos, ok? É muito fácil nós fazermos isso a nós mesmos, e é esse o caminho que nós estamos a fazer, e é esse o caminho para o qual nós temos que ter cada vez mais consciência. Caminhar para a extinção não é uma inevitabilidade, mas só pode ser mudado se efetivamente nós vibrarmos muito em amor, em responsabilidade, em integração, em compromisso, em respeito, muito profundo, não só sobre nós mesmos, mas para com todos aqueles que nos rodeiam. E por isso este renascimento que nos está a ser pedido é para nos compreendermos como parte desse todo.
É este amor que nos permite rasgar os tais véus. Os véus que estão a ser rasgados já há muito tempo. Eles não estão a ser de agora, não é em 2023, não é em 2022. Eles estão a ser rasgados há anos à nossa frente. Para quê? Para que nós possamos transformar, purificar aquilo que é o nosso ego. E aqui quero trazer um tópico importante, porque eu acho que este vai ser um dos grandes trabalhos destes próximos tempos. Os nossos egos têm sido reprimidos, transformados em egos destrutivos, vivendo em valores que não são os valores humanos, valores individualistas, gananciosos, alimentados através de medo, de carências, de poder, de necessidades de poder. E isto faz com que o nosso ego fique completamente fechado, numa pedra escura, sem luz, apavorado, e que o torna verdadeiramente autodestrutivo. Aquilo que nós estamos a fazer connosco, seres humanos, e com o mundo que nos rodeia, é fruto de egos, do nosso ego, enquanto entidade dentro de nós, não só em nós, mas em todos aqueles que estiveram antes de nós, a ser alimentado sempre da mesma maneira. Necessidade de poder, necessidade de dinheiro, de posses, necessidade, competição, destruição do outro para que eu possa ter mais, aproveitamento dos recursos do outro para que eu possa ser superior, ter uma melhor nota, ser o melhor da turma, ser isto, aquilo, aquilo outro. Canseira. Mas é assim que nós temos sido alimentados. E aquilo que é preciso nós fazermos é elevar este ego. Elevar este ego não é levá-lo para lá disto e para se tornar isto ainda mais pesado. Não. É para que este ego se torne uma espécie de um ego-luz. É um ego que é o reflexo daquilo que é o nosso verdadeiro eu. Um ego que está conectado à nossa essência. Porque o ego é necessário e sem ele nós aqui não conseguimos viver. Aquilo que está a ser pedido a cada um de nós é que saia destes egos ou deste ego reprimido, deste ego ferido, trabalhado através ou que lida com muitas carências, com muitas feridas que precisam de ser curadas, com muitas crianças interiores que precisam de ser mexidas, que precisam de ser curadas, precisam de ser acarinhadas, precisam ser trazidas novamente para a nossa realidade, apaziguadas nos seus processos, e elevar este ego à beleza daquilo que é a nossa essência. Isto é muito filosófico, isto é muito espiritual até, mas eu acredito que o próximo ano, o ano 2023, traga um pouco esta dimensão. E acredito muito que aquilo que nos vai ser solicitado realmente é começarmos a elevar as nossas consciências. A forma como nós o vamos fazer é a responsabilidade de cada um. Aquilo que eu quis trazer durante esta última hora e meia ou pouco mais, ou o interregno da falha de internet, é exatamente a percepção daquilo que agora são as chaves que estão disponíveis para nós podermos trabalhar. Isto é apenas mais uma peça, mais um degrau neste caminho. E para isso, aquilo que realmente para mim é importante é que cada um de nós seja capaz de olhar para dentro de si, permitir-se trabalhar as suas feridas, permitir-se trabalhar as suas questões, permitir-se curar os pontos que precisam de ser curados, permitir-se de alguma forma, conscientemente, com paz, com calma, com serenidade, às vezes sem grandes radicalismos, outras vezes só mesmo com radicalismos é que é possível fazer as grandes transformações que nos estão a ser solicitadas. E nesse sentido, quero agradecer-vos a todos por estarem presentes e por estarem a assistir a esta palestra, aqueles que irão também assistir. Espero, dentro desta filosofia e destes temas, que são temas muito profundos, ter sido o mais claro possível. Tentei fazê-lo e espero tê-lo conseguido, mas efetivamente estes tempos são muito ricos e são muito grandes do ponto de vista de trabalho. Mas também tenho a certeza absoluta que aquilo que é o essencial e aquilo que realmente é importante vai ressoar e vai reverberar
dentro de cada um de nós e ajudar-nos a fazer este percurso da melhor forma possível. E por isso desejo a todos um excelente 2023 e que possamos todos fazer um pouco mais o caminho que está disponível e que possamos, de alguma maneira, elevar-nos e, e podermos fazer disto um bocadinho melhor. Muito obrigado.